Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, feliz ano novo para todos vocês. É o primeiro vídeo do ano, atrasado, mas eu viajei, pessoal, e deixei o telefone carregando em casa. Quando eu vim dar conta que eu tinha esquecido o telefone, eu já estava já em outra cidade, então não dava mais para voltar. Então eu fiquei sem me comunicar esses dias e eu vim chegar ontem, né? Aí também não consegui fazer vídeo ontem, tive algumas coisas para resolver. Ainda estou resolvendo aqui ainda, mas eu resolvi fazer esse vídeo para tratar alguns assuntos com vocês, né? E os clientes que estão desejando comprar ovos, né? Então, então mil perdões a vocês, né? Por tudo, pela demora de postar vídeo. Realmente, né, é muita correria, mas graças a Deus a gente devagarzinho está conseguindo, né? Aqui está comigo o Pingo lindo, né? Esse aqui é meu Pingo, meu mascote. Ele fica solto, ele não tem asa cortada não. Ele fica o tempo todo em cima de uma bicicletinha aqui. Às vezes ele dá um voozinho aqui dentro de casa mesmo, depois volta para a bicicleta dele. Aí ele é o xodozinho aqui da gente. É essa calopsita, é um macho, né? Aí ele é o nosso mascote. Ele vive o tempo todo solto, assim. A gente não bota ele em gaiola nem nada. Ele fica o tempo todo assim. É livre, né? Mas ele não vai embora de jeito nenhum. Então, pessoal, o que eu ia ver com vocês aqui, a gente tratar de alguns assuntos sobre vendas de ovos, a reposição de ovos, ovos galados, né, ovos com embriões mortos, e o começo de uma criação. Né? Geralmente quem compra ovos compra para começar uma criação, para ter uma genética boa, não é verdade? Então, o primeiro assunto a tratar é como funciona a venda de ovos. A venda de ovos, pessoal, geralmente a gente vende o que está disponível, né? O que tem disponível, você escolhe qual variedade. A gente pode vender ovos mesclados, assim, de dois de uma variedade, três de uma variedade, pode, não tem problema. Só que às vezes acontecem meio um pouco na sorte, né? Você vender ovos assim mesclados, porque às vezes possivelmente dois ovos, três ovos que você pega daquela baia, às vezes não tá galado, né? E aí você não conseguiu ter a genética, tirar filhos daquela baia, por exemplo, de três ovos de Brahma Perdiz, três ovos de Brahma Buff. Aí exatamente aqueles três ovos que você pegou não estava galado exatamente aqueles três ovos. Aí fica difícil você conseguir, porque quando você compra quando você começa uma criação, você compra para pelo menos tirar um macho e duas fêmeas, um macho e uma fêmea, você vai conseguir tirar a sua criação, né? Então, quando for comprar mescladas, geralmente seria bom a pessoa comprar no mínimo meia dúzia de cada. Mas se o cliente quiser dois ovos de cada, três ovos de cada, não tem problema. A gente faz as contas de acordo com fraciona, né? De acordo com o valor da dúzia. E a gente atende o cliente. Mas assim, um conselho meu seria, pelo menos, se for comprar, pelo menos meia dúzia de cada, porque o risco de o embrião morrer, há risco de repente um ovo ou dois não estar engalados, né? E também se você tirar só um macho também não adianta, né? Ou uma fêmea, teria que ser pelo menos um casal, não é verdade? Então é importante isso. Então você escolhe quantos ovos você quer, de qual variedade você quer. E aí a gente faz a cotação do frete, quanto fica o frete. Aí geralmente quem compra duas dúzias de ovos, eu não cobro embalagem, acima de duas dúzias de ovos. Que até uma eu cobro embalagem, né? Então a embalagem geralmente é um valor simbólico, né? De R$ 15, a gente gasta mais que isso com tudo, caixa de isopor, com tudo, mas eu boto um valor simbólico. Que acontece? Então, é assim que funciona. A gente faz o envio numa segunda-feira, geralmente, e chega dentro da própria semana, se não houver nenhum feriado, nenhum atrapalho no decorrer da semana, né? Mas geralmente, colocando numa segunda-feira, chega numa quinta, chega numa sexta-feira, tá bom, pessoal? Em alguns lugares chega até antes, quando é capital. Como funciona a reposição de ovos? A reposição, nós fazemos a reposição de ovos não galados. Não de ovos, não de ovos que o embrião morreu, tá bom? Que o embrião morrer pode ser vários fatores. Tanto pode ser chocadeira,
quanto pode ser ovos velhos demais, pode ser a viagem. Então são vários fatores. Ovos velhos geralmente aqui eu mando ovos da semana, né? Então, assim, concernente a ovos velhos, é um pouco difícil isso acontecer com relação a morrer o embrião por conta disso. Porque eu mando ovos agora mesmo. Estou até com alguns ovos aqui que eu vou mandar para Roraima para uma reposição, tá? E vou ficar zerado de ovos aqui, nenhum. Então vou vender, eu tenho venda encomendada, tenho, mas no decorrer da semana, né? Os ovos que eu vou juntar agora. E na verdade esse mês de janeiro vai ser o mês que eu estou fazendo de tudo para sanar algumas reposições de ovos que eu tenho aqui, né? Então as pessoas que compraram ovos conosco, teve algum problema de eclosão, por exemplo, de ovos não galados, então não se preocupem, tá? Todos vocês receberão novamente a reposição de ovos, tá bom? Não se preocupe. Eu vou suspender um pouco as vendas aqui, né? Vou vender apenas de alguns, por exemplo, que não estão na lista de reposição. Aí eu vou continuar vendendo dos que não estão na lista de reposição das variedades, mas as demais variedades, aqueles que estão na lista de reposição, a gente vai repor e vai suspender a venda, né? Também vou depender das aves aqui, algumas estão paradas, outras estão começando novamente, porque assim, elas param, põem, e assim vai, né? São aves, eu dependo delas. Então peço a paciência de todos, tá bom? E todos vão receber, não se preocupem, tá bom, pessoal? Outra nota que eu quero dar, às vezes eu demoro a responder no WhatsApp, mas eu respondo, porque se eu for ficar respondendo de instante a instante, eu vou passar o dia todo no WhatsApp, então eu não faço mais nada. Mas assim, geralmente eu escolho um horário para responder. Tá certo? Então, esses dias todos eu não respondi porque meu telefone ficou em casa. Mas não se preocupe que eu respondo todos. Inclusive, vou até responder algumas mensagens que já chegaram, tá bom? Então, a reposição de ovos, nós repomos os ovos. O cliente, geralmente, quando é uma reposição, o cliente paga a embalagem e o envio, né, o frete. E a gente manda outra quantidade. Por exemplo, se o cliente tirou de 15 ovos, tirou 5 pintinhos e os outros ovos não estavam galados, não galados, tá? Não que o embrião morreu. A gente manda os ovos completo, manda os 15 ovos novamente e o cliente paga a embalagem. Ou seja, a gente manda, mesmo que o cliente tirou pintos, a gente manda novamente. Agora é importante, pessoal, salientar o seguinte. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas, compram 15 ovos, a gente manda 3 de brinde, né? Compram 12, a gente manda 3 de brinde. Mas nasceram 5, nasceram 6, por exemplo. Mas aí você diz, não, eu devo ter que fazer reposição. Tudo bem, a gente não faz questão de fazer reposição. Agora, quando você compra uma variedade de raça, você compra no intuito de você tirar pelo menos um macho e 2 fêmeas. Compra ovo, um macho e 2 fêmeas, um macho e 3 fêmeas, ou 2 machos, né? Quem tem 2 tem 1, né? Então, geralmente você começa para você tendo um macho e fêmea para você começar o seu plantel e você não precisar comprar mais ovos, é o essencial. Então, não é questão quando você compra 15 ovos, não é questão que vai nascer 15 pintos. É importante você saber disso. Não é que vai nascer 15 pintos. Se nascer, é uma maravilha, é uma benção. Se nascer 12, muito bom. Mas quando que nasce 5, 6 e você conseguiu obter daquela genética, daquela variedade, você vai começar o seu plantel. E esse é o fundamento de você comprar ovos. Esse é o fundamento, tá? Porque vai sair mais barato com relação se você fosse comprar, por exemplo, um macho e 4 fêmeas de pinto. Ia ser muito mais caro do que você comprar ovos, né? Então, assim, e também a distância e infinidade de coisas, né? Então é importante vocês saberem que quando vocês compram ovos, compram para obter a genética e começar uma criação. Quando comecei minha criação, eu comprei ovos em Curitiba, eu comecei a gente comprou, e meu irmão comprou 90 ovos. Dos 90 ovos que nós pagamos, foi uma despesa enorme, mas dos 90 ovos nasceram apenas 33 pintos, né? Do meu irmão só nasceram 13, né? E do meu nasceu 20, uma coisa assim. E ele vendeu logo os dele, que ele não estava querendo criar mesmo. Depois, agora que ele está começando a criar, né, de novo.
E eu perseverei com as minhas 20 vim com 20 pintos. Algumas variedades tinha macho, outras não tinha, só tinha fêmea, mas eu consegui começar meu plantel. Então, o rapaz dela nunca me repôs ovos, né? Nunca me colocou ovos de volta. Mas eu comecei meu plantel. Então, o objetivo de você comprar ovos é você começar um plantel. Não é que você. Agora, quando você compra ovos, só tirou fêmeas, né? Só tirou fêmeas. Eu compro ovos, no caso, e tirou fêmeas. Eu tirou só macho. Aí fica difícil. Eu sei que é muito difícil, né? Você tem que começar com macho e fêmea, né? Então, pessoal, é muito importante vocês saberem que quando você compra no objetivo de começar um plantel. Então, quando você compra 15 ovos, você tirou 6, por exemplo, você tá ótimo para você. Mas assim, a gente repõe, não tem problema. É só que você realmente, por isso que a gente cobra do cliente a embalagem e o frete novamente. O cliente já vai começar um plantel. Aí você, quando você paga por 15 ovos, no que significa, na verdade você paga por 12 ovos, a gente manda 3 de brinde. Quando você compra 12 ovos e nascem e você teve uma baixa eclosão, por exemplo, nasceu 3 pintos só, e você quer uma reposição, a gente vai fazer uma reposição dos ovos não galados, a gente faz essa reposição sem problema. Você tem que observar os 3 pintos, se você vai conseguir formar um plantel, então você não vai estar no prejuízo, né? Geralmente quando você tira um pinto, dois e não consegue macho e fêmea, aí você fica no prejuízo, isso é difícil. Tá bom? Mas não se preocupe, eu não estou fazendo isso para justificar de não querer repor. Mas é porque eu dependo das aves, né? A gente nunca sabe, o galo está cruzando direitinho, né? A gente vai ficar o tempo todo do lado da baia olhando se o galo vai cruzar direitinho, mas acontece do galo naquele dia não tá sem ânimo, né? E a gente faz a nossa parte para que ele possa ter energia ali, cruzar, tudo bem, mas a gente depende dele, né? Quando é pintos, não. Tem muitas pessoas que nem vendem ovos por conta dos problemas, dos retornos que dão. Os clientes compram 12 ovos, quer que nasça 12 pintos. Então é difícil, né? Muitos clientes não entendem. Mas a venda de ovos, a compra de ovos é um risco que todo mundo corre, né? Mas eu não deixo ninguém no prejuízo. De chegar assim, ó, comprei 15 ovos, 12 ovos, né? Eu mandei 15, não nasceu nenhum e eu não mandar mais ovos. Eu mando sim. Acontece de demorar, né? Por conta que eu dependo das aves, acontece de demorar, mas eu reponho. Nem se preocupe que eu reponho. Meu compromisso é com que as pessoas comecem um plantel. Mas acontece que muitas pessoas às vezes exageram, né? Querem a risca, que nasça tudo à risca do jeito que a gente. Então a gente tem que considerar isso daí, tá bom? Então, o começo da criação é difícil, né? Eu vou falar sobre o começo da criação. O começo da criação é difícil para todo mundo. Para mim foi difícil, para todo mundo é um pouco difícil, quando você não tem um capital, né? Mas quando você já tem uma certa estrutura e consegue manter, mas no começo é um pouquinho difícil. Mas quando chega na parte de vendas, quando chega na parte já que você consegue tirar o sustento das aves das próprias vendas e de deixar até um lucro também, então é ótimo isso daí, né? Você consegue recompensar, repor. Mas é algo realmente lucrativo se você tem um empenho, se você tem uma dedicação, tá bom? Não vou negar para vocês, eu não tenho tanta dedicação assim de estar o tempo todo conversando com os clientes, porque eu não tenho. Aves para mim é um hobby, né? Uma diversão. Eu gosto muito de criar aves, desde criança que eu crio, mas eu tenho minhas obrigações, como muitos de vocês sabem, né? Eu sou pastor na obra missionária, eu tenho as minhas responsabilidades, eu viajo muito e às vezes eu não tenho tempo para estar dando suporte a todo instante, mas como eu falo para vocês, na medida do possível, eu faço de tudo para atender todo mundo. Meu objetivo, vocês podem ficar tranquilo, não é passar calota em ninguém, Deus me livre disso, que minha alma vale muito mais, né, do que qualquer dinheiro desta terra. Tudo que eu fizer aqui, eu sei que eu prestarei conta diante de Deus, então eu tenho que ser honesto. E eu já cheguei a devolver dinheiro para as pessoas, mas não porque aconteceu de ovos não nascer, nada disso, foi porque não consegui enviar mesmo. O cliente pagou, dependi das galinhas, o cliente queria que eu levasse lá. Eu disse, quando eu pudesse viajar para lá, para o lado de lá eu levaria, mas aí foi que não deu certo a viagem, enfim. Foi uma infinidade de coisas que não deu.
e eu cheguei a devolver o dinheiro para o cliente, né? Outra vez eu devolvi o dinheiro para o cliente também, foi um cliente que ele comprou ovos no Rio Grande do Sul e ele não queria pagar o frete, aí dependeu de um primo dele para levar os ovos. E os ovos, mandei os ovos, embalei tudo direitinho. Eu estava até em Curitiba nesse tempo. Minha esposa que embalou os ovos aqui mandou. Aí entregou o primo dele que estava aqui, que era caminhoneiro. E o primo dele, ele foi levar esses ovos. Passou 20 e poucos dias para entregar esses ovos a ele. Depois de tudo. Aí ainda nasceu um pinto. E ele foi me questionar porque não nasceu e tal. E eu peguei também, não fiz confusão, não tem problema. Eu peguei e mandei. Não mandei o valor todo, mas mandei pelo menos uma parte, se não me engano, foi no tempo, eu mandei R$ 100 ainda para ele. Porque eu não quero, jamais eu quero confusão, Deus me livre, né? E se não for para ajudar alguém, para arrumar confusão, é que eu não quero. Mas eu não tinha culpa nenhuma, né? Tem um prazo. Se fosse pelo correio, tudo que eu tivesse colocado, mas não foi. O primo dele era caminhoneiro, fazia viagem para um canto, para outro, para um canto, para outro, até chegar lá no destino, né? Demorou muito, levou muito tempo. Então, ele me questionou, queria o dinheiro, não tem problema não, eu peguei e mandei o dinheiro novamente. Mas temos que ter cuidado com isso daí, né? As pessoas têm que saber, se for pela via, a gente mandar, já chegou às vezes de eu mandar pelo correio, o correio demorar e acontecer de passar os ovos ficar ruim, né? Que tem um prazo. E aí eu fui lá e mandei mais ovos novamente para o cliente, né? Então a gente sempre está trabalhando, né? Então peço aos clientes que eu tenho reposição, tenham paciência, cada um de vocês. Vou fazer a reposição tudo direitinho, tá? Pode demorar um pouquinho, mas já que nascer alguma coisa aí, você já vai cuidando desses que nasceram, tá bom? Vai alimentando direitinho e logo logo mando mais mando mais as reposições para vocês dar o complemento aí na criação, tá bom, pessoal? Então eu espero que eu tenha ajudado alguém. Espero que vocês tenham aceitado meu pedido de desculpas, né? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero dizer a vocês, vocês podem contar comigo para tirar alguma dúvida, o que precisar, eu estou à disposição. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe cada um de vocês, a família, a criação, tá? E até o próximo vídeo. No próximo vídeo vai ser vai ser sobre a série dos vídeos das aves, tá? Deus abençoe.